Nobres alunos, amigos, parceiros, clientes, seguidores da Águia Empreendedora, estamos de volta para mais uma parte da aula 4 do curso de oratória, a arte de falar em público. Sou o professor Eric Brasil e é sempre uma honra recepcionar aqui os nossos oradores, aqueles que escolheram esse curso de formação, curso esse que está sendo gravado também, muito embora seja transmitido ao vivo. E hoje nós estamos aqui simulando várias situações pelas quais pode passar o orador, aquele que traz o discurso, a mensagem. Numa formação tradicional, nós estamos normalmente diante de uma plateia amigável, de um público receptivo, acolhedor. Mas a vida traz outros desafios, porque eu posso estar diante de um público indiferente. Pode ser que em algum momento eu esteja defendendo uma ideia até importante, até valiosa, até vital, e alguém seja simplesmente indiferente a isso. E algo ainda mais desafiador. Pode ser que você esteja defendendo uma ideia, um posicionamento muito importante para você, para a sociedade, e pode ser algo vital também. E aí vem um atacante, ou seja, aquele que vem atacar as suas ideias. Não estou aqui falando necessariamente do ataque físico, porque aí já é um caso de violência expressa, declarada, né? Aí já é um caso de polícia. Mas estou falando do ataque que se dá principalmente hoje nas redes sociais, que se dá principalmente porque nós estamos não num debate. O Brasil não está em debate. O Brasil está em embate. Debate é quando eu tenho uma ideia, você tem outra, mesmo que elas sejam diferentes, a gente consegue ter respeito, ter concórdia, não é? Às vezes até entrar em consenso. Mas não é isso que estamos vendo. Estamos vendo radicalização, tanto de um lado quanto do outro. 8 e 80. O brasileiro, de uns anos para cá, ficou muito radicalizado. Isso não é saudável para a democracia. Nós precisamos entender que estamos vivendo numa nação plural, multiétnica, como colocou o professor Jomar na aula passada, o professor Jomar que avisou que não poderá estar presente aqui hoje, porque está num evento sindical, mas que estará presente, sim, no discurso final da última aula, que acontece na próxima quarta-feira. Então, ele disse que, né, ele fez algumas leituras, falou sobre a cultura indígena, a cultura negra, a cultura multiétnica, e não só a origem racial, biológica, mas também o Brasil é um celeiro de muitas ideias, de muitas religiões. É uma pátria plural. E, ao longo da sua história, o Brasil tem muitos defeitos, problemas, incluindo corrupção, incluindo ineficiências. Mas, até então, o Brasil era reconhecido como a pátria da conciliação, da concórdia. Desde o século XIX, nós adotamos uma postura menos agressiva. E se por acaso participamos de guerras, foram apenas de guerras mundiais. Mas já faz muito tempo que o Brasil não se envolve, por exemplo, em conflitos armados com nações exteriores declarando guerra a inimigos exteriores. Temos guerras internas, é claro, mas somos uma pátria tão acolhedora que lá fora judeus e palestinos são inimigos. Aqui no Brasil eles são amigos. Lá fora, sírios e libaneses são inimigos. Aqui no Brasil, eles são amigos. Vide o hospital sírio-libanês, montado por médicos e profissionais da saúde, que lá fora são inimigos e aqui se uniram para montar um dos melhores hospitais da nação brasileira. E aí você vê o Hospital Albert Einstein, que é um hospital que foi montado por médicos judeus, né? O próprio nosso amigo Evilânio segue essa religião. E lá fora, os judeus são perseguidos em muitos países. Lá fora há o preconceito contra os muçulmanos, e aqui nós acolhemos os muçulmanos. Então, o Brasil, tradicionalmente, é um país de conciliação. É um país onde impera o cristianismo,
O Brasil não tem religião oficial, no sentido de que é obrigado o cidadão a seguir uma religião oficial, mas se você for analisar, o Brasil é um país cristão. Seja esse cristianismo, o cristianismo católico, seja o cristianismo das referências evangélicas, seja o cristianismo espírita, porque aquele que segue o chamado espiritismo kardecista, ele também segue Jesus, dizendo que Jesus é o seu mestre, que é o governador do planeta Terra. Então, há Cristo presente no Brasil, no sentido cultural, no sentido da maioria das pessoas. Se você for sabatinar e perguntar, a maioria vai se declarar cristão. Aí alguns vão dizer, eu sou católico. Aí o outro vai dizer, eu sou católico romano. Né? Tem o católico ortodoxo, tem o católico brasileiro. Aí o outro vai dizer, eu sou evangélico. Aí vai dizer qual é a sua denominação. Aí vai dizer, sou cristão. Né? Aí vai dizer, sou espírita, mas o espiritismo respeita Jesus, segue Jesus. E mesmo que não sejam cristãos, se você for perguntar para um muçulmano de raiz, ele respeita Jesus Cristo, porque Jesus Cristo aparece, né? Jesus aparece no Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, e lá ele não é considerado o Messias, nem o Filho de Deus, mas ele é considerado um dos maiores profetas. Então, o verdadeiro muçulmano estudioso de verdade da sua religião, ele é um grande respeitador de Jesus. Temos aqui o Evilânio, que é judeu nazareno. O judeu nazareno, ele tem por mestre maior, por rabino maior, a Yeshua, né? Ou Jesus de Nazaré, como nós chamamos aqui. Então, de fato, o cristianismo, ele é uma religião, ou ele é uma doutrina, ou ele é uma linha de pensamento da paz, do amor, da tolerância, da concórdia. Vide Jesus, né? Muita gente quer voltar no tempo e passar a seguir Moisés de novo. Muita gente lê o Velho Testamento, e aí, fazendo aqui os devidos adendos, é claro que o Velho Testamento é importante, são lições importantíssimas, são lições muito bonitas, mas o Velho Testamento e os livros mais antigos, eles reportam uma sociedade de séculos atrás, de milênios atrás, inclusive uma sociedade anterior ao próprio Jesus de Nazaré. Jesus é relativamente recente, né, de 2000 anos para cá. As sociedades que o Velho Testamento aponta são sociedades de 3000 anos, sociedades muito mais antigas. Moisés é muito mais antigo, Josué é muito mais antigo, Davi é muito mais antigo, Salomão é muito mais antigo, Sansão é muito mais antigo, Samuel é muito mais antigo. E aí, às vezes, a gente quer aplicar esses povos como se fosse no Brasil do século XXI de hoje. Para o Brasil do século XXI de hoje, vide Jesus, leia os evangelhos, leia os escritos de Paulo, leia aquilo que está mais focado com a chamada nova aliança, porque o que é antigo em relação a isso serve de referência, mas nós não somos mais um povo animalesco, semi-selvagem, pelo menos não deveríamos ser. E às vezes queremos e nos dizemos cristãos. Isso é incoerência. Você pode até não ser cristão, por opção, mas você ser cristão e defender coisas anticristãs é incoerência. Essa é a parte importante do orador, ele manter um discurso que respeite, né? A ética judaica cristã começou por aí. Verdade, Vidal, é verdade. Não vou entrar aqui num debate teológico, não é o objetivo do curso de oratória. Mas o objetivo do curso de oratória é formar bons e decentes oradores, porque eles são cidadãos e cidadãs e que possam defender bons posicionamentos. E é por isso que eu estou te colocando na fogueira agora. E é por isso que eu estou sendo tão agressivo hoje, para te testar. Francineide, já está por aí? Sim, já estou. Se quiser ligar a sua câmera, você vai defender qual ideia? Você vai falar sobre o quê? Eu pensei em 2 temas. Aí você me fala qual o melhor que eu deveria falar. Eu pensei em citar sobre livros, o incentivo a ler livros, ou então complementar o que o nosso colega Juliana, não sei o nome dele, deixa eu ver aqui. Tem o Evilânio, tem o José Samuel, Eviliano. tem o Paulo. O José Eviliano. José Evilânio. Tá Isso. certo. Eu, assim, você escolhe, certo? Você é livre para escolher. Mas a minha sugestão é que você fale sobre um tema que não foi falado ainda hoje. Certo, então eu vou
começar a falar sobre o incentivo dos livros, né, O para ler. incentivo dos livros, então eu vou ter que falar derrubando o incentivo, né, desincentivar a leitura. Então eu vou ser um atacante agora dos livros. Isso é muito difícil para mim, porque eu sou um educador, defendo os livros, né, mas eu vou vestir aqui o personagem, tá certo? Para poder atacar os livros, a literatura e a educação. E você vai defender. Tá, por favor, não seja muito agressivo, só pronto. Boa noite, pessoal. Eu, como estudante, vocês também, e assim como qualquer pessoa, deveria ter o conhecimento e o prazer de pegar um livro, seja uma revista, seja um jornal, qualquer coisa que incentive você à leitura. Porque quando você lê, Besteira de a sua visão leitura, ela essa aqui é lê. ampliada, ela muda, você consegue entender o que está acontecendo lá fora. Livros, ele Negócio de tem livro é frescura. Tem tudo na internet. diversos temas que eles abordam. Eles abordam romance, literatura, Nunca até vi ninguém mesmo que estuda livros de ficar rico. autoajuda. Eu conheço muitos casos que pessoas, eles... Eu estou falando direitinho, professor? Pode prosseguir, eu vou atacar. Tá. Tem casos que pessoas procuram livros de autoajuda. Isso é Eles não vão besteira, para que atrás esse de uma negócio de autoajuda, religião, isso é não frescura. vão atrás de uma pessoa. Eles não vão atrás de uma pessoa de autoconhecimento. Eles procuram a autoajuda Seja através macho de você também. pessoas que foram altamente capacitadas por experiências, por conhecimentos e Por escreveram mim, esse livros livro é tudo que para fogueira. ajuda as pessoas a ter uma visão da sua vida, de gerenciar o seu O tempo, livro é coisa de gerenciar comunista, negócio. é coisa de comunista esse livro. Não era para Para ter você nada ter escrito, noção, era para ter gente, só figura. a Não precisa ter nada leitura, escrito, não. tem vários... é, tem várias formas que Comunista motivam que as gosta de pessoas a livro, vai ler, ficar até fazendo mesmo discurso aqueles bonito textos, e ficar atacando o cidadão de bem. gramática, desculpa a palavra, mas texto por imagens, né? Que eu não estou me recordando aqui a palavra certa, que é o Esse negócio de seguinte, gramática é só para a editora ganhar dinheiro. Esse negócio a de pessoa acordo ortográfico, consegue aí que um livro fizeram. e ver o mundo aberto para ele, Não porque gosto o de livro leitura, ele não. traz conhecimento para você. Tá? Você Tem que muitas botou na pessoas tua que cabeça para procuram se ler, o tem que ler. conhecimento através da internet, que não está errado. Isso também é uma coisa muito boa. Como tudo, né? Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. É mesmo, Professor, você não a está leitura só procurando tem lado ruim, não tem argumento? nada de bom, não. Eu estou falando, você não está interrompendo, eu estou ficando com vergonha. Tranquilo, Mas é tranquilo, isso, gente. tranquilo. Ler, ele abre portas, abre milhares de portas. Porque você vai aumentar o seu conhecimento, você vai saber o que é bom para você, o que não é bom para você. Livro é coisa de comunista. Tem aqueles livros É lá coisa do Lênin, lá do Karl Livro é coisa Marx, de pessoas tudo na altamente fogueira. inteligentes. Livro Inteligente. é ótimo, livro, revista, a leitura em si, Revista, gente. essas revistas são tudo manipuladas. A gente vai Se ver você está tudo por deprimido, trás, tudo vamos entrar aqui no manipulação. caso de depressão. Se você está deprimido, não sabe o que fazer, pega um A livro revista que Veja é a chama Globo que sua patrocina. atenção, o tema que você A gosta. revista A Carta partir do Capital é momento que você comunista. lê ele, você viaja ali dentro. Porque o livro é isso, a literatura é isso, é fazer você enxergar coisas além Esse negócio de do que você literatura, de não Bienal do Livro, né? Só para iludir a sociedade. É incrível. Quem inventou esse negócio de Bienal do Livro foi a não família existe Matarazzo, lá em argumento São Paulo, para nenhum poder dizer para a para sociedade que era impedir boazinha. você de um bom livro, de ler, de buscar conhecimento. Não existe argumento, Eu professor. estava andando por aí, tinha um centro cultural ali, um centro cultural. Para quê? Para que cultura? Educação. Para que livro? Para Por que... um lado, vamos analisar aqui o lado da política, né? A educação, eu acho que o nosso Brasil ele é Eu quero é arma, muito, não quero livro, não. Eu quero é arma. assim, muito bom em Quero relação ter à 6 armas, educação. 6. Eu quero andar Existem com vários duas aqui na cursos frente, duas do lado online, e duas atrás. grátis. Um pistoleiro. Isso não deixa de ser uma leitura. Existem vários aplicativos na internet com Quero 2.000 livros balas, viu? Munição. para 2.000 você ler. Oi?
Alô? Eu acho que eu vou virar um colecionador, porque o colecionador pode ter 30 armas. Com 30 armas, o que eu vou fazer com 30 armas? Montar um exército, pronto. Gente, tem pessoa que gosta de pegar livros e faz o quê? Enquanto lê, ele vai destacando pontos que lhe chamam a atenção. Tem um caso que eu conheci, eu estava procurando livros para doar, lá para grau técnico, inclusive, e uma das pessoas que eu cheguei para pedir livros, ele me disse que não ia, infelizmente, não ia dar os livros dele, porque o livro é a vida dele que está ali dentro. Porque enquanto ele está lendo aquele livro, ele está escrevendo coisas dele. Isso é uma terapia, isso é uma coisa ótima. Essa coisa de gente fresca, né? Mas vamos lá, né? Imagine só quem é apaixonado por leitura, dentro, na sua sala, uma estante, com todos aqueles livros que você ama ler e que tem um Não serve para enfeitar a estante, nem lê, excelente. nem lê, nem lê. E Né? além De do ver mais, aquela você estante pode ali, a pessoa ainda faz uma live, ajudar estante cheia de livros, pessoas tem 100 com livros isso, ali. Não lê, prestando não, é seus só para livros para que enfeitar. as pessoas leiam. Tá certo, muito obrigado, Francineide. Obrigado pela sua participação, saindo agora do personagem, certo? Isso foi só um personagem, claro, né? Só para poder simular um discurso hostil, tá bom? Uhum. Pessoal, eu não sei se o João Batista vai fazer, imagino que não, porque ele está no ambiente de trabalho dele, mas deixa eu perguntar, João Batista, você me escuta? Quer defender alguma ideia para eu atacar ou você prefere deixar para os colegas? Ô, Eric, não, eu não vou defender, mas eu quero elogiar esse tema maravilhoso que essa moça defendeu agora, a leitura, porque só através dela a gente tem realmente a ascensão a essa glória, né? A comunicação. Me fez ver aqui você, antes de começar a gravação... Se puder abrir sua câmera para os colegas escutarem. Tá. Desculpa, perdão. Então, quando você começou a abordagem, você tem uma dinâmica maravilhosa, né? Fala muito bem e é rico em conteúdo. E isso a gente só consegue através da leitura. Parabéns a Francineide, não é isso? Francineide, parabéns, Francineide, pela tua escolha, pelo teu debate, pelo teu embate aí como professor. Ele pega pesado, né? Pega pesado. Mas é legal. Parabéns. E é isso aí, gente. O caminho para a comunicação é você se encher de conteúdo. Só tem um caminho, a leitura. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelas contribuições do João Batista. E agora eu vou mudar o ritmo, certo? Porque eu comecei fazendo assim. Normalmente eu sou amigável, mas hoje eu não fui, né? Eu comecei logo com o público indiferente. Comecei com muita indiferença. Quem estava aqui desde o começo da aula observou isso. E depois eu fui piorando, né? Me tornei agressivo, me tornei do contra, me tornei alguém que queria te derrubar. E aí eu fiz o modo indiferente, eu fiz o modo hostil. Agora eu vou fazer o modo amigo, para te trazer novamente uma sensação de leveza, né? Para que nos trechos finais da aula nós possamos ficar bem. Porque a intenção aqui não é que você saia dessa aula, desse treinamento de oratória, com um clima tenso, com um clima pesado, com a atmosfera que venha, de alguma forma, contribuir ainda mais para os momentos desafiadores que estamos vivendo, com certeza, mas que geram também uma psicosfera pesada, né? Aqui nós temos que também saber que o que estamos fazendo em relação a esses ataques e a essa indiferença é exatamente isso, uma simulação, né? Como se fosse uma aula de teatro. Então, até quem estuda teatro, né? Quem fez ou faz ou teve a oportunidade, é interessante também, né? Você consegue simular ali vários tipos de discurso, treinar várias performances, também ajuda o orador. Outra dica, já dou a palavra para o Samuel que gosta aí da área da música, né? O canto também, ele ajuda muito a trabalhar a questão verbal, principalmente do aparelho fonético, não é? Da postura e do posicionamento da voz, não é? Da capacidade de você sentir não só o discurso, as palavras, o conteúdo, mas a potência do seu aparelho vocal,
as suas capacidades e as suas limitações e trabalhar tudo isso. É possível, por exemplo, ser alguém que tenha até alguns problemas fonéticos e mesmo assim ser um bom orador. Isso é possível, porque você identifica as suas características, tanto que você tem de forte quanto que você tem de fraco. E aí você tenta maximizar, aumentar aquilo que te dá mais força, que te empodera, e passa a minimizar as situações em que o teu discurso sai fragilizado. Isso, através do treino e também da experiência, te torna um bom comunicador, um bom orador. Pode falar, Samuel, com a palavra Samuel Dias. Com licença, professor, só interrompendo, né? Assim, o senhor que já responde aí, o José. O senhor que já teve aí de frente a muitas situações, inclusive de público agressivo, né, como o senhor citou, aí se não for pedir muito, uma dica acerca de como a gente se comportar, com um público bem agressivo. E aqui a gente estava igual disse o senhor, né, no embate e tal, mas geralmente não é o embate em si que a gente enfrenta quando a gente está numa situação do público agressivo. Às vezes sim, mas é mais no como a gente se comportar, alguma técnica tipo de como olhar, se altera, como a gente se comporta. Eu acho que o senhor entendeu mais ou menos a linhagem da pergunta. Sim, e excelente a sua solicitação, Samuel. Não é? A Samuel aqui faz uma colocação que, mais do que uma pergunta, é uma solicitação. Professor, como é que eu devo, então, agir de verdade diante de um público agressivo, diante de um público que está me hostilizando? Né? Primeiro de tudo com muita responsabilidade, eu digo, nunca vá para um discurso onde você sabe que ali você vai encontrar uma animosidade ferrenha a ponto de que isso possa acabar incorrendo na perda da sua capacidade de garantir a sua integridade física. Então, se você sabe que você vai para um ambiente onde alguém pode atirar em você, onde você pode sofrer agressões físicas, a minha dica como professor evite, nem vá. Mas se isso for inevitável, e muitos oradores, inclusive muitos oradores empoderados da história da humanidade, como exemplo Martin Luther King Jr., sabiam que estariam expostos a um público que poderiam ser receptivo, mas que ali também teria muita gente contra ele. Então, existem alguns artifícios, sim, Samuel. Uma coisa muito importante é que você precisa desarmar o seu opositor. Você precisa tirar o oxigênio do fogo. O que é que alimenta a chama? Oxigênio. E como é que eu consigo combater a chama? Aí tem um pessoal mais sábio do que eu, João Batista, por exemplo, nesse campo. Mas você precisa extrair do ambiente aquilo que gera combustão. E o oxigênio é extremamente combustível. Meu pai me ensinou que você pode combater as chamas com água, dependendo da chama, com alguns produtos químicos, mas você até, às vezes, pode usar fogo contra fogo. Ele chama isso de contrafogo. E no contrafogo, você, através de um incêndio controlado, você pode conter a expansão de um incêndio destruidor. Eu não recomendo o contrafogo, ou seja, atacar o seu atacante com um discurso também agressivo para quem é inexperiente. Isso é perigoso. Mas para o orador básico, iniciante, eu recomendo que você conduza o discurso exatamente por onde o seu adversário é fraco. Que nem aquela brincadeira pedra, tesoura e papel. Lembra daquela brincadeira até infantil, aquele joguinho? A gente fica fazendo assim, eu sou pedra, o outro é tesoura e o outro é papel.
E aí você lembra que não necessariamente a pedra é melhor, a tesoura é melhor, ou o papel é melhor, mas que cada um, dependendo da situação, pode ser mais forte ou pode ser mais fraco. Por exemplo, a pedra normalmente é sólida, é forte, e ela vence da tesoura, porque ela quebra a tesoura. Mas ela perde para o papel, porque o papel envolve a pedra, embrulha a pedra. Na brincadeira é assim, né? E aí você olha para a tesoura, mas a tesoura ela perde da pedra, mas ela ganha do papel, porque a tesoura corta o papel. Entende? Cada um dos elementos tem a sua força. Então, se você está diante de um atacante que ele se alimenta do ódio, que ele se alimenta da raiva, que ele se alimenta da discórdia, para você desconcertar esse atacante, você não deve colocar mais combustível na fogueira dele, não. Você deve atirar, extrair o oxigênio dele. Qual é o oxigênio dele? O oxigênio dele é o ódio, o oxigênio dele é o ataque, é o desrespeito. Então, você vai atingi-lo com amor, com tolerância, com respeito, com dignidade, com conciliação, com altruísmo, com perdão. Tinha um cidadão que gostava muito de fazer isso. O nome dele, Jesus de Nazaré. E tinha um outro, mais recente, chamado Nelson Mandela. Não o Nelson Mandela jovem, mas o Nelson Mandela já mais maduro. Ele desconcertava os seus opositores através de um discurso de não violência, de não preconceito, de conciliação. Quem tiver a oportunidade, alguns que já foram meus alunos, até já passei esse filme em sala de aula, um filme chamado Invictus. Repito, Invictus. É um filme que aborda a história de Nelson Mandela, mas não apenas de Nelson Mandela, mas sim da nação chamada África do Sul, uma nação muito parecida com o Brasil, um país repleto de contradições sociais, de muito racismo. E o Nelson Mandela, que era negro, sofria preconceito com os brancos, mas, ao mesmo tempo, os negros tinham preconceito, né, contra os brancos, era um racismo generalizado de ambos os lados. E o Nelson Mandela, na juventude, ele era até agressivo em seus discursos, em suas passeatas, em suas deliberações. Mas, na maturidade, ele desenvolveu um comportamento totalmente diferente. Ele passou a perdoar todos os seus algozes, todos os seus opositores. Ele passou a entender a cultura dos brancos, a estudar o livro dos brancos, a entender a música, a literatura, o esporte, porque havia uma diferença, até nisso, uma separação grande. O negro ele lia uma coisa, o branco lia outra. O negro gostava de um tipo de música, o branco gostava de outra. O negro gostava de futebol e o branco gostava de rugby, que é o futebol americano, sem as proteções. Então, o Nelson Mandela foi desconstruindo tudo, desarmando os seus opositores. Tanto é verdade que ele foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz. E assim, Samuel, e cada um dos colegas aqui presentes, é dessa forma que você poderia desarticular o atacante. Eu gosto muito de participar das mídias sociais, das redes sociais, e eu aqui não vou impor o meu posicionamento como professor que sou, de defender partido A ou B, ideologia A ou B, filosofia A ou B, mas nas minhas páginas pessoais eu posso fazer isso porque se trata da minha opinião pessoal. Então, se você for lá no Facebook, por exemplo, Eric Brasil, você vai ver quais são as opiniões pessoais, não do professor Eric, mas do cidadão Eric. Mas mesmo quando eu defendo meus posicionamentos, eu procuro não ser radicalizado. Eu procuro respeitar aqueles que estão ali no ambiente. E quando eu faço um comentário mais agressivo, um comentário mais profundo, é porque realmente a situação exige. Mas, em geral, eu procuro o respeito. Tanto é verdade que eu tenho adicionados a minha rede social citada, aí o Facebook, mas também tem o Instagram e outros, mais de 3.000 seguidores. E dentre aqueles 3.000 ou 3.500 seguidores,
Tem pessoas de todos os partidos, de todas as raças, de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as opiniões. Eu não vou sair bloqueando o colega só porque ele vota em outro partido, ou sair bloqueando meu amigo só porque ele é de outra religião, ou sair bloqueando meu amigo só porque ele tem um pensamento diferente do meu. Não, eu procuro debate. E, às vezes alguém lança um tema, a gente vai comentando, mas comentando de maneira respeitosa. Inclusive, o Paulo Júnior gosta muito de participar desses debates. Às vezes, as nossas ideias são iguais, às vezes são diferentes, mas sempre a gente se respeita, não é? Então, quando alguém vier, Samuel, com um discurso de ódio para você, contra-ataque com amor. Quando alguém vier com um discurso ignorante para você, contra-ataque com um discurso erudito, eloquente, inteligente. Porque, normalmente, o seu atacante ele vai perder as forças. E aí você vai conduzindo a dança. O discurso é como se fosse uma dança. Conduza essa dança. Não permita ser conduzido por ela. Faça com que o seu opositor entre no seu universo, saia do universo dele e atraia ele para o seu universo, porque no seu universo você tem mais força. É só uma analogia, não é? Só uma metáfora. Mas, se você trouxer as pessoas para o seu campo de força, você tem um discurso em que você está mais empoderado. Existem algumas técnicas para fazer isso. Às vezes você tem domínio sobre o ambiente. Eu sou professor e eu sei que a sala de aula é o meu ambiente. Mesmo que já seja o meu ambiente, eu faço questão de chegar mais cedo. O primeiro aluno da sala de aula sou eu. E eu também sou o último a sair. Normalmente, numa sala de aula presencial e, se possível, até uma virtual, né? Porque ali eu controlo. Porque ali eu averigo o que é que eu tenho ao meu favor, o que é que eu tenho contra mim. Ali eu sei se vai ter um grande público, um pequeno público. Ali eu sei qual é o nível cultural das pessoas. Ali eu sei se as pessoas, dependendo da sua faixa etária, têm esse ou aquele nível de maturidade. Ali eu sei que, se tiver uma maioria de determinada religião, o debate vai tender para um ponto. Se tiver determinada maioria de certo posicionamento político, o debate vai tender a outro ponto. Então, eu procuro preparar o ambiente antes. Você não vence o combate durante o combate. Você vence o combate antes de lutar. E aí não estou fazendo apologia à guerra, não. Só estou fazendo uma comparação, né? Uma analogia. Antes de lutar, você precisa vencer. Você é músico, por exemplo, Samuel, e você tendo o instrumento bem afinado, não sei qual é o seu instrumento, tem até aqui, né? Você é clarinete? Exato. Pronto, então você trabalha com um instrumento de sopro, não é? Então você sabe que o seu instrumento tem que estar pronto. Você sabe que você pode precisar amplificar esse som. E você sabe que, às vezes, você vai estar diante de um público que ele ama a sua música, mas que o outro não ama tanto, que o outro vai até criticar. E você sabe que, às vezes, você vai fazer isso no ambiente de igreja, como você faz. Ou, às vezes, no ambiente de uma apresentação para um evento que nada tem a ver com religião, não é? Um casamento, assim, no sentido de ser laico, né? No sentido de ser um evento aberto. Ou mesmo de uma colação de grau, ou mesmo de uma formatura. Então, você se ambientar, dominar as ferramentas, conhecer o público. Aqui é porque, se eu for citar a obra que eu estou pensando, vão pensar que eu tenho determinados posicionamentos que eu não tenho. Mas eu vou citar. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, é um livro clássico. Eu não sou defensor dessa guerra hostil, eu não sou defensor do uso das armas, certo? É bom que eu aqui deixe claro esse posicionamento. Mas A Arte da Guerra é um livro que eu indico para você ler de maneira filtrada. Não aplicar exatamente o que está escrito ali, mas de maneira adaptada. Então, o Sun Tzu ele vai afirmar em sua obra que a verdadeira batalha ela é vencida por antecipação. E que o grande general não é aquele que destrói o inimigo,
mas é aquele que consegue vencer o exército inimigo e deixá-lo intacto. Isso me lembra uma situação da Segunda Guerra Mundial, que andei estudando não apenas as obras que normalmente se estudam, normalmente você estuda sobre os soldados americanos, sobre os soldados ingleses, franceses, você estuda até sobre os soldados nazistas, alemães, você estuda sobre amigos e inimigos, você esquece de estudar alguns outros. E eu fiz um estudo sobre os soldados soviéticos, da então União Soviética, né? Que é a Rússia, a Ucrânia, Bielorrússia e 15 repúblicas na época. Hoje não existe mais. Mas, na época, foram esses soldados que verdadeiramente conseguiram vencer o nazismo, conseguiram verdadeiramente, não foram os Estados Unidos, conseguiram os soviéticos, foram os primeiros a chegar em Berlim, a sitiar Berlim e a vencer Hitler. Estados Unidos chegou depois, França chegou depois, Inglaterra chegou depois. E uma das primeiras ações que os soldados soviéticos tiveram que empreender foi libertar a Polônia, país que fazia fronteira com a União Soviética. A Polônia. E a Polônia tinha sido invadida pela Alemanha nazista, né? E ela tinha uma rica região industrial, chamada região industrial da Silésia, que era aquilo que interessava realmente aos nazistas. A Polônia nem era um país tão rico, mas tinha uma região industrial um parque industrial muito interessante. E aí, determinado comandante soviético recebeu a missão de libertar aquela região industrial que estava sob o domínio dos soldados alemães. E aí ele ficou raciocinando, se eu entrar em choque com esses caras, eu posso até vencer, mas eu vou destruir toda a região industrial, eu vou destruir todo aquele parque tecnológico, eu vou destruir todo aquele tesouro, que para eles era um tesouro, né? Porque representava a indústria para eles, assim como hoje representa a oportunidade de gerar produção, produtividade, empregos, né? Produtos. Então, como fazer? Então, de maneira engenhosa, em vez de destruir o seu inimigo, em vez de matar o seu inimigo, em vez de derramar sangue, o comandante soviético dessa incursão, ele teve a ideia brilhante e genial de cercar, de sitiar a região industrial, deixando os alemães encurralados. Porém, aí o detalhe, em vez dele fechar o cerco e esmagar os alemães, como ele poderia ter feito, e aí destruir muitas vidas e destruir também a região industrial, ele, em vez de fechar o cerco total, ele fechou o cerco e deixou uma abertura, um pequeno corredor, por onde os alemães, se quisessem, poderiam fugir. E dessa forma foi feito. Ele sitiou e propositalmente deixou só um corredorzinho para os inimigos escaparem. E aí os alemães se sentindo encurralados, fragilizados, já sem suprimento, já sem munição, já sem água, já sem alimentos. E o tempo passando, eles disseram, rapaz, é melhor a gente se retirar, porque senão esses soviéticos vão nos esmagar. Então, os alemães se retiraram. Fugiram, debandaram por esse corredor, de maneira